Então, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos estudar, se Deus permitir, o capítulo inteiro hoje, do versículo 1 até o versículo 10. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a você somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Em uma de suas cartas às igrejas do Apocalipse, Jesus pede para que João escreva uma carta ao líder da igreja de Sardes. Isso está presente em Apocalipse capítulo 13, eu vou resumir o que Jesus diz para esse líder. Jesus diz o seguinte: conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Palavras de Jesus a um pastor da igreja de Sardes. Aparentemente, aquele homem não estava fazendo o seu papel diante de Deus. Sua vida era ímpia. E isso estava afetando a igreja. E a igreja estava imitando aquele pastor. Ele tinha fama de estar vivo, mas na verdade Jesus diz: você está morto. E a igreja está seguindo na mesma direção que você. Segundo o próprio Jesus, em Apocalipse 3, é possível uma igreja, sua liderança, sua membresia, é possível uma igreja parecer estar viva. É possível uma igreja ser reconhecida por todos como uma igreja boa, uma igreja grande, uma igreja famosa. Ela parece viva, parece vibrante, parece emocionante participar dos seus cultos. Mas diante de Deus, que é a opinião que mais importa, é possível que essa igreja esteja morta. É possível que essa igreja não seja íntegra. É possível que essa igreja não esteja cumprindo a sua missão na terra. Como nós identificamos isso? Como nós reconhecemos se uma igreja, apesar de parecer viva aos olhos humanos, ela está morta? Como é possível
não só percebemos isso lá fora, mas identificarmos isso em nós mesmos. A nossa igreja, essa igreja que você congrega regularmente ou que você está visitando hoje, essa igreja está viva ou está morta? Aparentemente está viva, mas será que realmente está viva? Como saber isso? Nesse texto que nós lemos, você reparou no versículo 9, Paulo se referiu a Deus como Deus vivo. No versículo 10, ele se refere a Jesus como aquele que também está vivo, porque ele o ressuscitou dentre os mortos. Que tipo de igreja o Deus vivo e o Filho vivo sustentam? Que tipo de igreja o Deus Todo-Poderoso, que é vivo, cria? Uma igreja viva. Sim ou não? O Deus vivo cria e sustenta uma igreja viva, não uma igreja morta. Bom, a igreja em Tessalônica era uma igreja viva. E olhando para esse texto, nós podemos aprender 5 sinais que nos identificam vida em uma igreja. 5 sinais de vida em uma igreja. Uma igreja viva apresenta pelo menos esses 5 sinais. Enquanto você vai observando o texto, você precisa fazer uma autoanálise. Em mim essas coisas estão presentes? Em nossa igreja essas coisas estão presentes? Quais são os sinais? Primeiro sinal, uma igreja viva está na terra, mas também no céu. Uma igreja viva está na terra, mas também no céu. Olha o versículo 1 mais uma vez. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Tessalônica era uma cidade importante do norte da Grécia. Até hoje você vai encontrar essa cidade lá. Ela também é conhecida como Salônica nos dias de hoje. Ela era vizinha da cidade de Filipos e de Bereia. Você vai ouvir falar dessas igrejas quando lê o livro de Atos. Ela era uma cidade portuária, então por isso a sua importância. O evangelho chegou lá em Tessalônica por meio de Paulo, de Silvano ou Silas, é a mesma pessoa com nomes diferentes, e Timóteo. A gente lê o início da igreja em Tessalônica em Atos capítulo 17. Te recomendo a fazer a leitura durante a semana nesse capítulo, vai te ajudar um pouquinho mais a entender o que está acontecendo nessa carta. Paulo ficou ali apenas 3 semanas. Ele ia até a sinagoga, falava de Jesus na sinagoga, e esse ministério de 3 semanas fez com que várias pessoas se convertessem a Jesus. Alguns poucos judeus, mas nós tínhamos muitos gregos, que eram aqueles, lembra de Cornélio? Aqueles que tinham interesse na fé judaica, mas não se comprometiam tanto. Esses gregos que estavam na sinagoga, eles também se convertem, muitos gregos, e também muitas mulheres importantes. Provavelmente mulheres ricas, comerciantes na cidade de Tessalônica. E assim começa a igreja, 3 semanas só, imagina que avivamento, né? Só que isso despertou inveja dos judeus que não creram, que era a maioria. Os judeus que não creram, o que eles fizeram? Eles fizeram uma agitação toda na cidade, acusaram Paulo e os seus companheiros de serem agitadores, quando na verdade quem estava fazendo a agitação eram os judeus. E isso fez com que o povo acreditasse nesses agitadores e as autoridades também. Então Paulo e os seus companheiros tiveram que ser mandados embora da cidade às pressas e às escondidas, de madrugada. Eles fizeram eles fugirem da cidade. E então o apóstolo Paulo não pode mais ficar ali, ele vai em direção ao sul, e é nesse contexto que surge a igreja em Corinto. E provavelmente de Corinto, alguns meses se passam, Paulo está preocupado com a igreja que ficou lá, uma igreja que ficou sem liderança. Imagina, só 3 semanas de plantação de igreja, sem liderança, sem profundidade doutrinária, foram só 3 sábados em que ele pregou numa sinagoga e as pessoas se converteram. Paulo está preocupado com essa igreja. O que aconteceu com essa igreja? Então ele consegue enviar Timóteo, e Timóteo sai de Corinto, vai até Tessalônica, observa como a igreja está, vai ver se a igreja ainda está lá, e ele volta. E quando ele volta, ele traz notícias para Paulo, ele traz boas notícias. Ufa, a igreja continua viva, a igreja continua firme na fé, apesar da oposição da maioria na cidade. Há quem diga que
a oposição se tornou perseguição em alguns casos, levando até algumas pessoas a morrerem por causa de Jesus. Só 3 semanas de evangelismo. E as pessoas estão dessa forma. Mais ou menos 1 ano depois que Paulo teve que sair de lá às pressas. Então, nós estamos com uma carta que é a resposta de Paulo à visita de Timóteo. Timóteo vem até ele e conta boas notícias. Eles estão bem, Paulo. Então Paulo escreve essa carta, que provavelmente é a primeira carta em todo o Novo Testamento. A primeira carta do apóstolo Paulo. E o que nós vemos nessa carta, no primeiro versículo, é o costume daquela época. As cartas eram introduzidas assim. Nós temos a identificação dos autores, são aqueles que plantaram a igreja: Paulo, Silvano e Timóteo. Nós temos a identificação dos destinatários, a igreja em Tessalônica. E nós temos uma saudação: graça e paz. Batista gosta bastante dessa carta, né? Graça e paz. Parece que foi daí que tiraram, né? Repare num detalhe muito importante aqui. Quando Paulo identifica os seus destinatários, ele alista 2 características daquela igreja. E são duas marcas que caracterizam toda a igreja viva. A primeira é que eles estavam em um lugar, em Tessalônica. Ele diz à igreja dos Tessalonicenses: toda igreja viva precisa se reunir em algum lugar. Não existe igreja de Jesus pela internet. Não existe igreja de Jesus sem um local onde as pessoas se reúnem. Inclusive, esse é o significado da palavra igreja. Igreja significa reunião, assembleia, comunidade de crentes. Não existe crente sozinho. Sabe aquela frase que o pessoal gosta de dizer na internet: eu sou a igreja? Isso não está na Bíblia, pode procurar, você nunca vai encontrar. Sempre que Deus se refere à igreja no Novo Testamento, está se referindo a um ajuntamento de crentes. Crentes que se reúnem em algum lugar. Se você é um crente em Jesus, mas não participa de uma igreja que se reúne em algum local, você precisa fazer isso. Precisa se reunir com o povo de Deus em algum lugar. Isso é igreja. A segunda característica, ou a segunda marca de uma igreja viva, é que eles não só estavam em um lugar, mas eles estavam em Deus e em Jesus. Você viu isso no texto? Eles estavam aqui na terra, mas eles também estavam no céu. A igreja é terrena, no sentido de que ela está no mundo. Mas ela não só está no mundo, essa igreja é celestial. A igreja está dentro de um relacionamento com Deus, com o Pai, com o Filho. Isso significa que toda a igreja viva, ela tem 2 endereços. Se você abrir o Google Maps ou o Waze e procurar a igreja de Jesus, você não vai achar nada disso que eu vou falar aqui, mas deveria encontrar 2 endereços, 2 localizações. Uma você consegue chegar, a outra, ele nunca vai conseguir te levar até lá. Em Deus. A primeira localização da igreja, sim, ela está no mundo. E como igreja viva, ela deve se preocupar com questões terrenas e físicas. A igreja precisa se preocupar com recursos financeiros, precisa se preocupar com leis, com prédios, dependências, precisa se preocupar com socorro aos necessitados, como foi falado, levantando recursos a pessoas que estão sofrendo nesse mundo. Sim, ela tem um aspecto físico e terreno, mas a igreja também não pode focar só nessas coisas, porque o endereço dela também é celestial. Então, se preocupando com coisas físicas e terrenas, a igreja também deve se ocupar com coisas celestiais, com oração, fé, palavra de Deus, evangelismo, discipulado, santificação, esperança. Esse é o primeiro sinal de uma igreja viva. É uma igreja que tem dupla identidade, ela está na terra, mas também está no céu. Nós não podemos nos esquecer disso, porque esquecer disso faz a gente focar em uma coisa somente em detrimento da outra. Ou a gente só foca nas coisas terrenas e esquece as espirituais, ou só foca nas espirituais e esquece as terrenas. É necessário equilíbrio. Primeira marca, primeiro sinal de uma igreja viva, ela está na terra, mas também no céu. Segundo sinal de uma igreja viva, ela possui fé, amor e esperança. Fala junto comigo. Ela possui fé,
amor e esperança. Versículos 2 e 3. Acompanhe comigo a leitura. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo sinal de uma igreja viva, ela possui fé, amor e esperança. No versículo 2, Paulo faz uma revelação íntima. Ele diz: eu e os meus companheiros sempre oramos, agradecendo a Deus por todos vocês em Tessalônica. Como, Paulo, você fazia isso? Ele explica no versículo 2: fazendo menção de cada um de vocês em minhas orações, em nossas orações. E em segundo lugar, o início do versículo 3 diz: lembrando constantemente daquilo que eu vi na vida de vocês. Só aqui a gente já pode destacar uma lição para a nossa vida, principalmente em relação à oração. A oração não se resume apenas a pedir e agradecer a Deus por nós mesmos. Não está errado fazermos isso, mas ela vai além disso. A oração envolve citar outras pessoas, lembrar de outras pessoas, agradecer a Deus pela vida de outras pessoas. Paulo diz que toda vez que orava, lembrava desses irmãos nominalmente. Todos vocês. Ele só ficou 3 semanas lá, mas ele lembra desses irmãos. E ele ora por esses irmãos. Será que nós oramos assim? Será que nós oramos pensando nos outros? Orando além de nós mesmos? Mas uma segunda pergunta aqui é mais importante do que a primeira. Será que nós conseguimos orar assim? Porque talvez agora você decida: eu preciso começar a orar mais pelas pessoas, mas você sequer conhece as pessoas. Você não sabe o nome das pessoas que sentam com você ao seu lado todo domingo. Se você não sabe o nome, você não sabe as suas necessidades, você não sabe as suas lutas, as suas derrotas, as suas fraquezas. Você não sabe pelo que agradecer, porque você não conhece o seu irmão. Para orar desse jeito, nós precisamos de esforço, diligência, persistência, conhecimento uns dos outros. Você está disposto a orar dessa forma? Bom, depois de fazer essa confissão, ou essa revelação de si mesmo, esses 3 homens dizem o que foi que eles viram na vida dos tessalonicenses que levavam eles a agradecer a Deus. No versículo 3, nós vemos as 3 marcas. 3 marcas que faziam Paulo agradecer a Deus por essas vidas. 3 marcas de um verdadeiro cristão. Olha a primeira marca. Ele agradecia pela fé deles. O texto diz uma fé operosa ou uma fé atuante. A ideia aqui é uma fé que se demonstra na prática. Eles não apenas diziam crer, mas trabalhavam em resultado da sua crença. Era uma fé que gerava obras. De nada adianta você dizer que crê. De nada adianta você dizer que é discípulo de Jesus, que crê em Jesus, se isso não transforma a sua vida. Se isso não muda quem você é. Se isso não muda suas atitudes. Uma igreja viva possui fé viva. Fé que se mostra na prática. A segunda marca que Paulo diz que havia na vida daquelas pessoas é amor. O versículo 3 continua e ele fala sobre um amor abnegado, ou prestativo, ou esforçado. Eles não só diziam amar, mas eles se dedicavam em favor uns dos outros. Eles não ficavam só em sentimentos e meras palavras, como eu amo vocês, eu amo essa igreja, eu amo essas pessoas. Não, eles falavam essas coisas, eles nutriam sentimentos pelas pessoas, mas eles agiam em favor das pessoas. Eles se sacrificavam em favor uns dos outros. É isso que significa essa palavrinha, amor. Deus é amor? Sim ou não? Deus nos ama?
Como nós sabemos disso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus nos ama entregando o seu Filho como sacrifício para nos perdoar dos pecados, para nos salvar. O amor de Deus se traduz em ação, em trabalho, em sacrifício. Então, uma igreja viva possui esse tipo de amor, sacrifício, esforço, dedicação em favor do outro, em direção ao outro. Terceira marca, que eles agradeciam pela vida dos tessalonicenses. Primeiro era fé, segundo amor, terceira, esperança. Essas três palavrinhas são citadas em outras cartas de Paulo, marcando o que é a vida cristã. Esperança, ele fala uma esperança firme, ou estável, constante. É uma esperança que não desanima, que não desfalece, que não sucumbe aos primeiros desafios. A gente precisa lembrar, a situação dessa turma aqui não era favorável. Eles tiveram um pregador que ficou pouco tempo, que apresentou uma doutrina e uma mensagem que não era comum. Não tinha igreja em Tessalônica. Não era assim, eu vou sair da igreja batista, vou para a assembleia, senão eu vou para a presbiteriana. Não tinha chegado Jesus lá. Então é tudo novo, eles estão aprendendo a ser igreja de Jesus. Eles estão aprendendo a seguir a Jesus. Mas não só é novo para eles, como as pessoas começaram a se colocar contra eles. Familiares virando as costas. Pessoas do trabalho, amigos de infância, não gostando da mudança. Eles sofreram oposição, perseguição, e Paulo diz, ainda assim, vocês continuam mantendo, e eu vi lá naquela época, uma esperança firme, inabalável. Vocês não deixaram de crer em Cristo mesmo diante das adversidades. Uma igreja viva permanece crendo em Jesus, permanece esperando em Jesus, apesar das dificuldades e das tristezas dessa vida. Mesmo diante das maiores calamidades, uma igreja viva tem os seus olhos na eternidade, naquilo que Jesus prometeu para eles. Seu verdadeiro lar não é aqui, é lá. O segundo sinal de uma igreja viva, ela possui fé, amor e esperança. Será que essas três características marcam nossa comunidade? Seja bem sincero respondendo para si mesmo. Nós temos esse tipo de fé, uma fé atuante, ou que a gente vê ao redor aí pelos corredores da igreja, é uma incredulidade, assim, um ceticismo do tipo, eles estão dizendo aí de púlpito que instruir filhos é desse jeito, que a gente tem que investir no discipulado, que a gente tem uma missão a cumprir nessa vida, de que a Bíblia é suficiente para tratar as questões do nosso coração, mas eu não acredito nesse negócio. Na verdade, eu acho que a igreja está errada ao falar isso. Eu gosto dessa comunidade, mas essas coisas, Bíblia, é só Bíblia, não dá. Precisamos de coisas que a gente tem visto aí fora, coisas atuais. Uma igreja viva é uma igreja que se mantém crendo naquilo que o Senhor diz. Fé, mesmo diante dos desafios. Ou será que a nossa igreja talvez não tenha tanta incredulidade assim, esse ceticismo, mas tem assim uma fé que é morta? Sabe, o tipo de fé que, eu acredito em tudo isso, eu subscrevo todas as declarações de fé dessa igreja, mas a vida continua sendo uma bagunça. Não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com o irmão, não tem compromisso com a igreja. Nós vemos esse tipo de fé? Verdadeira ou falsa? Será que na nossa comunidade há esse tipo de amor, um amor dedicado, um amor que está disposto a andar mais uma milha, receber mais uma pancada, mais um sofrimento, mais um ferimento e continua? Eu vou continuar amando, porque Jesus me ama, apesar dos meus tropeços. Ou é uma igreja marcada por egoísmo, só quero as coisas para mim, individualismo, indisposição em perdoar? Será que a nossa igreja é marcada por esse tipo de esperança firme? Ou nas primeiras adversidades, nas primeiras fraquezas a gente já desiste, fala, isso não é para mim não. Uma igreja viva possui fé, amor e esperança. Terceiro sinal de uma igreja viva, ela imita Jesus, recebendo o evangelho com alegria. Vamos falar junto?
Uma igreja viva está parecendo que está morta. Vamos falar junto, gente. Uma igreja viva imita Jesus, recebendo o evangelho com alegria. Agora ficou melhor. Olha os versículos 4 até 6. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Uma igreja viva imita Jesus recebendo o evangelho com alegria. No versículo 4, Paulo apresenta duas convicções que ele e seus companheiros tinham. Duas certezas. Porque ele diz, nós sabemos disso. Nós reconhecemos isso. Aqui vai um comentário. É possível nós termos certeza de que Deus nos salvou. É possível termos certeza de que Deus salvou outras pessoas. Paulo diz, eu tenho certeza que Deus escolheu vocês. Tenho certeza disso. Perceba, quais são as duas convicções? A primeira, antes de falar que Deus os escolheu, ele diz, eu tenho certeza de que vocês são amados por Deus. Ele diz, irmãos amados por Deus. E em segundo lugar, ele diz, eu tenho certeza, não só que Deus ama vocês, mas eu tenho certeza de que Deus escolheu vocês. Isso aqui tem dois significados. O primeiro é que se você crê em Jesus, Deus te ama. Talvez você veja aqui hoje só para ouvir isso. Se você crê em Jesus, Deus te ama. Deus te perdoou por causa de Jesus. Deus te adotou como um filho. E Ele te trata como trata o próprio Jesus. Nunca se esqueça disso. Em momentos de pecado, em momentos de decepção com pessoas e até consigo mesmo, em momentos de abandono das pessoas, de solidão, em momentos de perseguição, em momentos de doença, em momentos de sofrimento, Deus te ama por causa de Jesus. Mas tem um segundo significado aqui. Se você crê em Jesus, Deus te escolheu. Certa vez Jesus disse em João capítulo 6, versículo 44, o seguinte: ninguém pode vir a mim, ninguém, se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode vir. Se você crê em Jesus, se você ama Jesus, agradeça a Deus, louve a Deus, porque se não fosse Ele, você continuaria perdido. Nós nunca escolheríamos a Deus por causa da depravação do nosso coração, do pecado que é em nós. Se você crê em Jesus, Deus te ama. Se você crê em Jesus, Deus te escolheu, apesar dessa miséria que você é. Ele te ama e te escolheu. Por que é que Paulo e seus companheiros tinham essas certezas? Como é que nós podemos ter certeza de que Deus nos ama? Como é que nós podemos ter certeza de que Deus nos escolheu? Bom, por dois motivos. Paulo diz isso no versículo 5, o primeiro motivo. O primeiro motivo é por causa da pregação dele entre os tessalonicenses. No versículo 5, Paulo fala sobre como foi o dia que ele chegou lá. Na verdade, aquelas 3 semanas que ele pregou. Há dois elementos na pregação dele. O primeiro é o conteúdo. Porque no versículo 5 ele diz que o evangelho chegou até eles. As boas notícias da parte de Deus que salvam pecadores por meio de Jesus. É isso que é o evangelho. O evangelho não é só a Bíblia fala do evangelho, aponta para o evangelho, comunica o evangelho. O evangelho é uma notícia. Uma notícia não do que você tem que fazer para agradar a Deus, para ser salvo, mas uma notícia do que Deus fez por você para você ser salvo. Deus enviou o seu Filho para morrer pelos seus pecados, para sofrer o juízo que você merecia sofrer, para que você pudesse ser perdoado e aceito como filho. E Paulo diz, eu preguei o evangelho a vocês. Então, se nós queremos que pessoas sejam salvas do inferno, nós precisamos pregar o evangelho.
Não adianta que a pessoa entre na igreja, não adianta que ela participe das nossas atividades, não adianta que ela ore junto com você. Se ela não ouvir o Evangelho e não crer no Evangelho, ela continua indo para o inferno. Nós não podemos diminuir o Evangelho, nós não podemos aumentar a mensagem do Evangelho, é pregar o Evangelho como ele é dito na Escritura. Paulo diz, eu fui aí e preguei o Evangelho, mas não foi só conteúdo, a minha mensagem tinha um segundo elemento, a forma com que eu apresentei o Evangelho. Ele diz no versículo 5, o nosso Evangelho não chegou somente em palavras, não foi apenas uma teoria, uma ideia. Naquela época tinha muitos filósofos que ganhavam dinheiro fazendo isso. Eles chegavam numa cidade e eles colocavam o seu chapéu na praça e eles começavam a dar um discurso filosófico. E então as pessoas vinham e eram ideias novas, mirabolantes, coisas assim que eles não tinham oportunidade de aprender naquela região. Então, uma vez que você ouvia algo, você dava um dinheiro para aquela pessoa. Mas não necessariamente aquilo precisava ser verdade. E quem estava pregando não precisava nem acreditar naquilo, era só uma fonte de renda. E Paulo diz, nós não fizemos assim. Nós fomos aí e falamos o Evangelho, e não foi apenas uma teoria, não foi só palavras. O que aconteceu? Nós pregamos o Evangelho em poder, através de vidas transformadas por essa mensagem. Nós pregamos o Evangelho no Espírito Santo. Sem depender do Espírito, ninguém prega o Evangelho. Sem depender do Espírito, ninguém ouve e crê no Evangelho. E nós pregamos o Evangelho em plena convicção. Nós realmente acreditávamos e acreditamos no Evangelho. Eu acredito nisso que eu estou pregando. Você acredita nisso que você está ouvindo? Você acredita nisso que te traz todo domingo para essa igreja? Ou você está vivendo uma vida de fachada, de engano? Você acredita realmente nisso? Paulo diz, nós acreditamos piamente nisso. Se nós quisermos que as pessoas sejam salvas pelo Evangelho, nós não podemos apenas ter a fala correta, saber doutrina por doutrina, saber explicar para a pessoa, achar versículos na Bíblia. Isso é bom e isso é importante, mas nós também temos a forma correta. Através de vidas que estão sendo transformadas por esse Evangelho. Através de vidas que estão dependentes do Espírito Santo. Através de vidas que realmente acreditam nessa mensagem. O primeiro motivo do porquê Paulo acreditava firmemente, tinha certeza de que eles eram amados por Deus, eram escolhidos por Deus, é porque quando ele chegou lá, ele pregou dessa forma. Mas em segundo lugar, versículo 6, eu sei que Deus escolheu vocês, eu sei que Deus ama vocês, por causa da resposta de vocês à minha pregação. Olha o versículo 6, ele diz, vocês se tornaram nossos imitadores. As crianças vão gostar disso aqui. Lembra daquele joguinho de mímica, imagem e ação? Você tem um desenho ou uma palavra e você precisa reproduzir aquilo só pelos gestos. A palavra mímica vem dessa palavrinha usada por Paulo aqui para imitadores. É a palavra mimetes, que traz a ideia de reproduzir os gestos do outro. É como a brincadeira de siga o mestre. Eu fiquei ouvindo aí essa semana que alguém brincou de siga o mestre, né? Aprendendo a seguir a Jesus, né? Siga o mestre, já brincou de siga o mestre? Você faz tudo que o mestre manda. Tudo que ele faz, você copia. E Paulo está dizendo, vocês se tornaram imitadores. De quem? Nossos. Nós fomos exemplo para vocês. Nós chegamos com uma mensagem, mas nós também vivíamos essa mensagem. Nós somos exemplo de cristão para vocês. Mas ele diz em segundo lugar, vocês se tornaram imitadores do Senhor. A quem nós imitamos. Nós não estamos na igreja para fazer cópias de nós mesmos. A pessoa tem que falar como a gente fala, tem que se vestir como a gente se veste, tem que ouvir as mesmas músicas que a gente ouve, tem que ter os mesmos gostos e preferências que nós. Não, nós estamos na igreja para que as pessoas imitem a Jesus, cada um nas suas características. E Paulo está feliz por isso. Eu tenho certeza de que Deus ama vocês, eu tenho certeza de que Deus escolheu vocês, pela resposta que vocês tiveram à pregação do Evangelho. Vocês imitaram Jesus. Como eles imitaram Jesus? Versículo 6 termina dizendo, recebendo com alegria a palavra. Com a alegria que vem do Espírito Santo, mesmo diante de muitos sofrimentos. Aqui está uma clara demonstração de que Deus te ama, de que Deus te escolheu. Você recebe a palavra.
você aceita a palavra do Evangelho, você acolhe essa palavra como verdade. Então, apesar de Deus ter nos escolhido, nós temos parte do processo também. Receber a palavra. Você recebe a palavra? Quando ouve a palavra de Deus, você a recebe, confia nisso como verdade, mas não é só isso. Você recebe a palavra com alegria, diz o texto. Esse tipo de alegria só o Espírito Santo pode produzir no coração de alguém. Como é que alguém, em meio a sofrimentos, em meio à oposição, em meio à luta contra os seus pecados, como é que alguém pode se alegrar com isso? Isso é coisa de louco. O Evangelho é coisa de louco, esse mundo não entende. Por que você vai sacrificar a si mesmo? Por que vai abrir mão da sua vontade? Por que vai seguir um Cristo crucificado? Que sentido faz isso? Por que vai abrir mão dessa vida, pensando numa eternidade? A gente nem sabe se isso vai acontecer. Só o Espírito Santo pode produzir esse tipo de alegria. Pessoa jubilante, sofrendo, com dores, com sofrimentos, com lutas, mas ela está feliz, porque ela é salva, Deus a ama, Deus a escolheu, ela está indo para o céu. Terceiro sinal de uma igreja viva, ela imita Jesus, recebendo o Evangelho com alegria. Se você ouve o Evangelho, de pessoas transformadas por Jesus, se você recebe esse Evangelho com alegria, mesmo em meio a muitos sofrimentos, se você busca imitar a Jesus, isso é mostra de que Deus te ama e Deus te escolheu. Louve a Deus, porque isso significa que você está vivo. Você não está morto não, você está vivo. Mas se o contrário acontece, tome cuidado. Se ao ouvir a palavra você rejeita a palavra, você é teimoso, coração duro. Se ao ouvir a palavra você não demonstra alegria, mas é tristeza, sabe assim, de novo esse negócio de arrependimento, de fé, de obediência a Deus. Se você recebe a palavra com murmúrio, e se talvez você abandona a fé, ou foge das consequências, talvez isso seja sinal de morte, você não está vivo. Quarto sinal de uma igreja viva. Ela serve de modelo a outros crentes. Vamos falar juntos? Uma igreja viva serve de modelo a outros crentes. Versículos 7 e 8. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Os tessalonicenses levaram tão a sério esse negócio de imitar Jesus, que o versículo 7 diz que eles acabaram se tornando modelo para todos os crentes da região. Macedônia era ao norte, Acaia era ao sul. A palavra modelo aqui ela é muito interessante. Ela é a tradução do termo grego tipo. Quem aqui já trabalhou em linha de produção? Quem aqui trabalhou com costura? Quem aqui trabalha com cozinha ou gosta de fazer um bolo, uma receita, vai identificar essa palavrinha tipo. Tipo é a palavra usada para identificar um padrão, um molde a ser reproduzido, replicado. Então é assim que a gente faz com uma peça de roupa, não é? Me corrijam aí se eu estiver errado. Você faz um molde com um material mais rígido, mais firme, e você vai, através desse molde, cortando outros e replicando aquilo. É assim que você faz na indústria. Você primeiro monta um carro, e a partir daquele padrão, com as peças que foram forjadas, você cria outros carros. É assim que você faz, por exemplo, na cozinha. Se você já sabe fazer de cor, você segue o padrão que tem na cabeça, o modelo que tem. Se você não consegue fazer de cabeça, você segue uma receita, um tipo, um molde, um modelo. Perceba o que Paulo está dizendo aqui. A igreja em Tessalônica foi plantada na sua segunda viagem missionária, por volta da década de 50 depois de Cristo. Isso significa que nessa altura o evangelho ele já estava se espalhando pelo mundo
há 20 anos. Mais ou menos isso. Mas apesar disso, aquela igreja que era jovem, ela tinha cerca de 1 ano de existência. Paulo diz, vocês já são modelo. 1 ano de existência, vocês já são modelo para todos os crentes da região, sejam aqueles que se converteram agora, sejam aqueles que já se converteram há muito tempo. Sabe o que isso significa para nós? Não importa quanto tempo você tenha de conversão, se é pouco tempo, é possível amadurecer na fé, é possível crescer na fé, mais até do que crentes velhos. E é possível fazer isso em pouco tempo, a ponto de se tornar exemplo, modelo de vida cristã para os outros, sejam os outros que estão se convertendo agora, sejam aqueles que já são, macaco velho de igreja, que não cresce, não aprende, que não muda. E você, com a sua simplicidade, com a sua humildade, crescendo na graça e no conhecimento de Deus, obedecendo a palavra, se tornar modelo para esses crentes velhos. Então, tem 2 implicações disso para nós. A primeira, não use a sua pouca idade, seja de vida ou seja de fé, como desculpa para não crescer, para não amadurecer. Siga o modelo dessa jovem igreja. Ela se tornou exemplo, modelo, apesar de ser nova. Mas a segunda implicação para nós é que, se você já cresceu um tanto, e diz, tá bom, isso aqui é suficiente, eu já sei da Bíblia, eu já fiz algumas coisas em casa, eu já estou transformando algumas coisas no trabalho. Assim, a minha vida está mediana, medíocre. Não se acomode ao tanto que você cresceu. Deus quer que você continue crescendo mais. Por isso Ele deixou modelos, para que você imite Jesus e amadureça. Não permita estagnação na vida cristã. Nunca se contente com o nível de santidade que você chegou. Deus sempre quer mais. Vamos ser modelos do quê? Exemplo para os outros do quê? Olha o versículo 8. Os tessalonicenses eram modelo de 2 coisas: na palavra do Senhor e, em segundo lugar, na fé em Deus. Paulo diz aqui, a partir de vocês, essas 2 coisas repercutiram em todas as regiões. De novo, mais uma palavrinha interessante no texto. A palavra que Paulo usa e é traduzida por repercutir ou ressoar, é a palavrinha que deu origem para aquele termo em português, eco. Sabe o eco? Olá, lá. Tem alguém aí? Acordamos as crianças agora, né? Acordou. É isso que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo o seguinte: vocês ressoaram, vocês foram uma caixa acústica de Deus para todas as pessoas ao redor, em todos os lugares, a ponto de eu nem precisar mandar vocês fazerem isso. Eu não preciso mais falar disso, vocês fizeram por conta própria. Foi natural. Nós somos a caixa acústica de Deus para esse mundo. Nós somos o eco de Deus para esse mundo. E o que é que nós modelamos para esse mundo? O que é que esse mundo ouve a respeito de nós? Será que esse mundo está ouvindo a respeito dos nossos pecados? Será que o eco, o que está chegando no ouvido das pessoas, é a nossa preguiça, displicência, a nossa desobediência, a nossa insubmissão? Ou o que está chegando no ouvido das pessoas as nossas profecias, as nossas profetadas, aquilo que a gente acredita que teve em revelação, em sonho? Isso não muda a vida de ninguém. O que muda é a palavra de Deus. Será que o que as pessoas estão ouvindo de nós são milagres que estamos realizando? Não. O que importava para Paulo eram 2 coisas. A palavra do Senhor está sendo repercutida, ressoada. As pessoas devem ouvir de nós que nós temos sede pela palavra, nós buscamos a palavra, nós queremos conhecer a palavra, nós praticamos a palavra, nós pregamos a palavra. Mas em segundo lugar, o que deve ressoar, o eco que deve chegar no ouvido das pessoas, é a nossa fé em Deus, a nossa confiança naquilo que Ele diz, apesar das circunstâncias. Quarto sinal de uma igreja viva, ela serve de modelo a outros crentes. O que é que as pessoas ao nosso redor ouvem a respeito de nós? O que outras igrejas, outros crentes
ouvem a respeito dessa igreja? O seu amor pela palavra, a sua fé em Deus, ou seus pecados, seus problemas? Ouvem fofocas. Quinto e último sinal de uma igreja viva. Uma igreja viva demonstra verdadeira conversão a Deus. Vamos falar juntos? Uma igreja viva demonstra verdadeira conversão a Deus. Versículos 9 e 10. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O que é que as pessoas ao redor falavam a respeito dos Tessalonicenses? Versículo 9 começa mostrando, primeiro Paulo diz, eles falam como foi a nossa chegada aí. Ele vai falar mais sobre isso no capítulo 2, que é o tema do nosso sermão do domingo que vem. Mas, Paulo agora quer primeiro olhar para eles. E ele diz, as pessoas falam como a gente chegou aí, mas em segundo lugar, como vocês se converteram a Deus. O que é conversão? Observe os detalhes da conversão dos Tessalonicenses. Enquanto você vai olhando esses detalhes, faça uma autoanálise. Eu me converti mesmo? Essas marcas estão presentes na minha vida? Primeiro detalhe da conversão deles, diz o versículo 9. Eles deixaram seus ídolos. Naquela época, tudo o que acontecia era fruto de alguma ação de algum deus, algum ídolo. Normalmente a ação egoísta de algum deus. Então, se o seu filho nascesse, foi algum deus que decidiu isso. Se o seu filho morresse ou alguém morresse, foram os deuses que quiseram isso. Se houve fome na terra, são os deuses. Se há fartura, são os deuses. Se há guerra, deuses. Se há paz, os deuses. Se choveu, foram os deuses. Se houve colheita naquele ano, foram os deuses. É por isso que as pessoas na antiguidade sacrificavam a vários deuses, constantemente. Era comum que eles tivessem um panteão em seus lares, estatuetas, imagens. Eles sacrificavam a deuses, porque ninguém queria desagradar os deuses. Isso traria má sorte. Aí imagine uma economia, uma civilização inteira que gira em torno de agradar deuses. E de uma hora para outra, chega na verdade 3 pessoas dizendo que não existem deuses. Existe apenas um Deus. Bom, isso eles já ouviam dos judeus. Mas ele diz que esse Deus se revela salvador a nós por meio do seu Filho Jesus Cristo. E que esse Jesus transforma as nossas vidas. O que aconteceu com os Tessalonicenses? Eles olharam porque eles faziam e falaram, isso aqui não faz sentido. A gente está sacrificando a nada, isso não existe, esses deuses são falsos. Só existe um Deus, só existe um Senhor, é Jesus Cristo. Então eles abandonaram os ídolos e Paulo está dizendo, não existe conversão verdadeira se você não está disposto a abandonar os ídolos da sua vida. Não existe conversão se você ama acima de tudo o seu prazer, se você ama acima de tudo os seus planos, a carreira que você sempre sonhou, o dinheiro, se você ama acima de tudo a sua família. Não existe conversão se você não abandona a idolatria a pessoas. Só existe um Deus. E para adorar esse Deus você vai ter que parar de cultuar aquilo que não é Ele. Primeira marca de conversão, você deixa os seus ídolos. Segunda, diz o versículo 9 ainda, eles se voltaram a Deus. Esse é o significado de conversão. Em primeiro lugar, você
vira as costas para os ídolos e se vira de frente para Deus, porque antes você estava de costas para Deus. Você estava olhando para os ídolos, amando os ídolos. Agora você rejeita os ídolos e você olha para Deus, mas você não só se vira para Deus, mas você começa a andar em direção a Deus, porque você quer chegar perto de Deus. Isso se chama obediência, se chama santificação, isso é conversão. A marca de uma verdadeira conversão é interesse e amor a Deus. Você não consegue mais ficar longe de Deus. Você não consegue mais ficar longe da palavra de Deus. Você já não consegue mais ficar longe do povo de Deus. Você pode até tentar, mas uma hora ou outra Deus vai te cercar de tal forma que você vai voltar quebrantado, arrependido. Eu preciso disso aqui. Isso é conversão. Agora, você precisa estar atento, porque se isso não está presente na sua vida, você ainda não se converteu. Se Deus não é o alvo, o objetivo do seu amor, você ainda não se converteu. Você ainda está abraçado a ídolos, achando que é crente. O que é que faz alguém convertido? Para que serve a sua conversão? Ainda no versículo 9 e no versículo 10, Paulo apresenta dois propósitos ou duas finalidades visíveis. Dá para perceber de que nós realmente nos convertemos. Primeiro propósito da conversão. Paulo diz ainda no versículo 9: vocês fizeram tudo isso, vocês rejeitaram os ídolos, vocês se converteram a Deus, olha o final do versículo 9, para servir o Deus vivo e verdadeiro. O primeiro propósito da sua conversão é servir o Deus vivo e verdadeiro. Se só existe um Deus vivo e verdadeiro, significa que todos os outros, ou todas as outras religiões, são mortos e são falsos. Portanto, quem se converte a esse único Deus vivo e verdadeiro, não vai fazer outra coisa a não ser servir esse Deus vivo e verdadeiro. Vai se submeter a esse Deus como um escravo, é isso que essa palavra aqui significa. O pessoal hoje em dia não gosta muito dessa palavra. O pessoal não gosta de muita coisa hoje da Bíblia, né, nos dias de hoje. Prefere usar a palavra voluntário. Nunca vi Deus nos chamando de voluntários. Sabe a palavra que Deus mais gosta de chamar a gente? Servo. Sabe o que é o servo? É o escravo, não é funcionário. É um escravo. O escravo não tem vontade própria. O escravo não é dono de si mesmo. O escravo não come nem o que ele quer. O escravo faz tudo que o seu senhor manda. E é isso que nós somos. Servos, escravos. Mas escravos de um bom Senhor. Um Senhor que nos ama. Um Senhor que nos tirou do pecado. Um Senhor que é totalmente amável. E você se submete, obedece, não só por dever e obrigação, mas por amor e gratidão, pela graça salvadora desse Deus. Portanto, se a sua vida não é marcada pelo desejo de servir a Deus, pela prática desse serviço, tem algo de errado na sua vida. A pergunta é: será que você se converteu mesmo? Como pode alguém se converter ao Deus vivo e verdadeiro, que sabe que tudo ou mais não é Deus, e dedicar a sua vida a qualquer outra coisa e não a Deus? Não faz sentido. Segundo propósito, segunda finalidade visível da conversão está no versículo 10. Aguardar o retorno de Jesus. Paulo diz no versículo 10: e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Esse Jesus que Deus ressuscitou dentre os mortos, ele disse e prometeu que um dia voltará. E no dia em que Jesus voltar, ele irá julgar todos os pecados e todos os pecadores. Esse será o dia da ira, a ira vindoura. Mas, Paulo diz, através da fé em Jesus, ele nos livra desse castigo. Ele nos livra da ira vindoura. Quem se converteu de verdade a Deus pode ter a certeza do perdão dos pecados. E é alguém que deseja ardentemente o retorno de Jesus, a ponto de todo mundo ao seu redor perceber. Um verdadeiro convertido não vive nesse mundo como se o pecado valesse a pena. O verdadeiro convertido vai tropeçar em pecados. Se você acha que não, já deve ter percebido que você tropeça, não? Todos nós caímos, tropeçamos,
Mas um verdadeiro convertido sabe que isso não vale a pena. Então ele olha para a nojeira do seu pecado e ele diz: eu não quero mais esse negócio. Senhor, me ajuda. Eu quero abandonar o pecado. Eu não quero cair no pecado. Um verdadeiro convertido não é alguém que vive como se o pecado valesse a pena, como se desse para flertar um pouquinho com Deus, um pouquinho com o pecado. Não, ele olha para o pecado e fala: eu odeio esse negócio, apesar de que às vezes eu caia nele. Mas um verdadeiro convertido também não olha para esse mundo e para as coisas dessa vida como se isso fosse tudo que ele tivesse. Perdeu o emprego, o que vai ser da minha vida? Ele tem o diagnóstico de uma doença terminal, e agora? Ele perde um ente querido, ele perde um relacionamento, e para ele o mundo acabou. Não, um verdadeiro convertido vai sentir as ausências e as perdas dessa vida, mas ele se lembra: não foi feito para isso. A minha pátria está lá, eu estou aguardando o retorno do Filho de Deus. Isso aqui é passageiro. O quinto sinal de uma igreja viva é que ela demonstra verdadeira conversão a Deus. Há aqui pessoas assim, que verdadeiramente se converteram? Se há pessoas que verdadeiramente se converteram nesse lugar, nós somos uma igreja viva. Nós servimos ao Deus vivo, nós aguardamos o retorno do Jesus ressurreto. Como eu identifico uma igreja viva ou uma igreja morta? Como eu sei se ela parece viva, mas na verdade ela está morta? Como que eu faço a leitura de nós mesmos? Bom, uma igreja viva está na terra, mas também no céu. Uma igreja viva possui fé, amor e esperança. Uma igreja viva imita Jesus, recebendo o evangelho com alegria. Uma igreja viva serve de modelo a outros crentes. E uma igreja viva demonstra verdadeira conversão a Deus. Como é que está a nossa igreja? Viva! Quero terminar com Apocalipse 3. Abra sua Bíblia lá. Apocalipse capítulo 3. O texto que eu citei no início foram os versículos 1 e 2. Quando Jesus dá um chacoalhão no pastor da igreja de Sardes. Você parece vivo, mas está morto. E a igreja também está indo no mesmo caminho. Mas aí, depois de exortar esse líder, nos versículos 4 e 5, Jesus conclui o seguinte, Apocalipse 3, versículos 4 e 5. Mas você tem aí em Sardes, olha que interessante, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Umas poucas, mas há. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, apesar de você, pastor dessa igreja, parece estar vivo, mas está morto, deixa eu dizer uma coisa. Mesmo que alguns na igreja, ou talvez a maioria esteja morta, ainda há esperança, porque há ainda alguns poucos que não se contaminaram, há alguns dentro dessa igreja que continuam vivos, eles vão andar comigo por toda a eternidade, mesmo que todo mundo ao seu redor tenha se perdido. Queridos, se há sinais de vida nessa igreja, dê graças a Deus e louve a Deus, porque ainda há esperança para nós. E se você faz parte dessa vida, mesmo que você sofra porque é um crente fiel, olhe para o futuro. Vai valer a pena um dia. Já vale hoje. A vida que nós temos já é melhor do que nós poderíamos imaginar nessa terra. Mas tem as suas dificuldades. Mas olhe para o futuro. Um dia você vai ser recompensado. Jesus disse: vocês vão andar comigo. Vai ter um dia que você vai parar de fazer discipulado com essa pessoa aí do seu lado. Não é ela que vai andar mais com você, não, vai ser eu. Jesus. Eu vou conversar com você, face a face. Até lá você vai ter que andar com essa pessoa aí. Mas um dia vai ser comigo. Mas ao mesmo tempo, se você parece vivo, mas depois dessa mensagem você está olhando para si mesmo e fala: eu acho que eu estou morto. Eu achei que estava vivo, mas não estou não.
Olha o versículo 3. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Jesus está falando para aquele pastor. Guarde-o. Aquilo que você ouviu, que você viu. E arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Jesus dá uma chance. Reconheça os seus pecados, se arrependa, permita-se ser renovado pela palavra e pelo Espírito de Deus, porque senão eu vou vir e vou arrancar você daí. Vou matar você. Você está dando um mau testemunho, um mau exemplo, corrompendo o bom nome de Cristo nesse mundo. Mas ainda tem chance para você, se arrependa. Se você está olhando para si mesmo e fala, rapaz, eu acho que eu estou mais morto do que vivo, Deus está te dando uma segunda chance hoje. Se arrependa e volte a viver, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, pelo poder da Tua palavra. O Evangelho é o Teu poder para alcançar o âmago do nosso ser e para nos salvar dos nossos pecados. Eu oro para que essa igreja, Senhor, seja encontrada viva por Ti, quando o Senhor retornar. E que ela esteja esperando, preparada para o encontro com o noivo. Que o dia da Tua visitação não seja surpresa para nós, não nos pegue desatentos. E Senhor, se há pessoas nesse ambiente que ainda estão mortos, ou frios como se estivessem mortos, traga-os à vida por meio de Jesus Cristo. Que eles se arrependam e recebam perdão, restauração, vigor do Espírito Santo. Que a marca dessa igreja para qualquer lugar onde ouvirem falar do nosso nome, não seja porque nós temos uma fachada bonita, porque nós temos uma história bonita, porque nós temos acomodações agradáveis, seja porque nós estamos vivos, porque nós amamos o Senhor, porque nós nos convertemos ao Senhor, porque nós amamos a Tua palavra, porque nós cremos na Tua palavra, Senhor, e porque o Senhor tem transformado as nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus, amém.